Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, conversando nesta noite sobre o adeus das empregadas domésticas. É adeus mesmo, mas não é essa a questão. A questão aqui é o tema em si que nós queremos entender melhor. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, o nosso querido Frei Antônio Moser e a doutora Mônica Sete Lopes, juíza do trabalho e professora de Direito aqui na Universidade Federal das Minas Gerais, a UFMG. Quero dizer para você que está nos acompanhando, você pode mandar um e-mail para a gente através do nosso endereço eletrônico empauta@cançãonova.com, sugerindo o tema, fazendo a sua pergunta ou colocando, partilhando alguma experiência que você tenha, certo? empauta@cançãonova.com. Além disso, também o nosso Twitter aí, através do meu endereço aqui, PE_Hamilton, PE_Hamilton. E ainda você pode rever os nossos programas no nosso blog, blog.cançãonova.com, blog.cançãonova.com. Imediatamente após o nosso programa, você já tem disponibilizado lá no nosso blog, blog.cançãonova.com/BH, tá certo? blog.cançãonova.com/BH, sem contar ainda o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. Ali você tem o link para o programa Em Pauta. Então não dá para perder, tá certo? Nós aproveitamos aqui o início do segundo bloco para indicar sempre uma literatura relacionada ao tema, não é? E aqui eu tenho 2 livros, o primeiro deles é da Maria da Glória Gum, Movimentos Sociais e Redes de Mobilizações Civis no Brasil Contemporâneo. Já está na sua segunda edição, aqui pela editora Voz. Não é isso, Frei Moser? Isso mesmo. Mobilização social tem tudo a ver, porque muitas das empregadas ou secretárias domésticas, elas são imigrantes. Elas vieram de um lado para o outro. Elas vieram da roça para a cidade e assim por diante, né? Tá certo. Tá aí uma bela dica para você, então, da Maria da Glória Gum, Movimentos Sociais e Rede de Mobilizações Civis no Brasil Contemporâneo. E a outra dica do nosso querido, um grande abraço para ele, está sempre presente na TV Canção Nova, o nosso João Carlos Almeida. Talvez você não se lembre. João Carlos Almeida, lembra alguém? Talvez não. Mas se eu disser Padre Joãozinho, você vai com certeza se lembrar e bem. Então, o nosso querido Padre Joãozinho, primeiro passo para o sucesso. Eu estou desconfiado que essa foto aqui é dele, né? Quando era criança. Está aí o primeiro passo para o sucesso, onde o Padre Joãozinho diz justamente que todo caminho, é óbvio, exige que você dê o primeiro passo. Acertar é a primeira garantia da vitória. Então está aí esse livro do Padre Joãozinho pela editora Canção Nova, vale a pena tê-lo em mãos, tá certo? Continuando aqui a nossa conversa, a doutora nos chamava aqui a atenção justamente para esse dado que nem sempre os empregadores estão atentos, que é às vezes o de não assinar a carteira de trabalho do seu empregado, seja homem ou mulher, na maioria aqui no caso as mulheres, porque isso pode, numa eventual enfermidade, não é, lhe dar mais prejuízo do que se assinasse ali direitinho a carteira. Mas aqui vem uma outra questão, doutora, por favor. As empregadas domésticas, né, os empregados domésticos, aqui citando homens e mulheres, sabendo que a maioria são mulheres, mas sabem desses seus direitos? Ou ainda a imensa maioria, nós estamos falando aqui mais ou menos 7 milhões, ainda desconhecem os seus direitos? Eu acho que aí vai depender muito, vai depender de uma empregada urbana, de uma empregada rural. A questão do direito do trabalho é que ele talvez seja, entre os direitos, aqueles que mais se dissemina na oralidade. Então, a pessoa conversa com outra. Eu acredito, sem ter uma base estatística muito correta, que há uma noção bem ampla daquilo que sejam os direitos. Mas há também uma dificuldade muito grande de verbalizar isso e de trazê-los para a realidade, a concreção, né? Às vezes na fila da padaria, eu vou muito à padaria, às vezes na fila da padaria a gente ouve as empregadas que estão ali comprando o pão, conversando e o que elas gostariam de ter, o que elas não têm. Então, uma folga no domingo, uma situação mais que já é direito delas, a folga semanal, hoje direito legislativo,
legislado, não é? Da lei. Então, a folga semanal, tudo isso. Então, quer dizer, há uma noção daquilo que é o direito e ainda uma dificuldade na implementação disso, que vai variar de circunstância para circunstância. Agora, no tocante àquelas que chamamos de diaristas, ou seja, que não tem ali um vínculo empregatício, ora estão aqui, São ali, lá e autônomas, acolá, as autônomas, não é? Como acontece, há pouco a gente falava dos Estados Unidos, como acontece muito, inclusive com a utilização dos estrangeiros. Então, há muitos brasileiros, eu mesmo estive lá e verifiquei isso bem de perto. As pessoas vão, ora na limpeza das casas, né, ora naqueles outros serviços domésticos ali, vão administrando isso, existem grupos e assim por diante. Bom, mas esse autônomo, essa autônoma, é importante que ela também faça o seu recolhimento, o recolhimento dos impostos, INSS, etc., porque doenças não batem na porta, muitas vezes, né? Às vezes entra sem bater, né? Tem toda a razão. Vou falar só uma coisa rapidinha para não esquecer. Claro. A Convenção Internacional de Direito do Trabalho, Permosa Fábio Hamilton, ela prevê muito textualmente a proteção na questão da migração. Não só da migração entre países e tal. Então, só para não esquecer isso, porque senão passa. Voltando à trabalhadora doméstica autônoma, ela tem que fazer o recolhimento da sua contribuição previdenciária como um direito dela e na prevenção da doença e da aposentadoria, né? Se precavendo para um futuro que ela ainda não consegue divisar. Então, é preciso que ela assuma como autônoma essa despesa, que não é apenas uma despesa, mas é a garantia do futuro dela, né? Não só pelo transcurso da idade, mas também no caso de uma doença. Então, é muito importante. Agora, Frei Moser, não somente aqui numa questão de piso salarial, vale transporte, hora extra e assim por diante, em termos de direitos, mas o nosso tema aqui é a questão do adeus das empregadas domésticas. Quer dizer, isso pode acontecer ou pode não acontecer. Na medida em que as empregadas vão melhorando a sua condição, a sua alfabetização, inclusive, e aí o Brasil ainda tem muito que caminhar nessa direção, mas com essa sua capacitação, a seu ver, corre-se o risco usando essa expressão, da extinção da profissão ou não? Isso aí Eu acho que não é o caso. Certamente nós iremos em direção ao fim de um certo tipo de empregada doméstica. Você terá outra relação de trabalho, de parceria, não é? De parceria. Eu, pessoalmente, não gosto de dizer, esse aqui é meu trabalhador, é meu funcionário. Não, é um colaborador. Quer dizer, já muda a linguagem, já traduz uma relação diferente. Inclusive, dá uma certa autonomia, a maneira de tratar, não é? A empregada doméstica lá no canto, fica lá na cozinha. Não, na medida que ela tiver cultura, etc., ela já vai participando de outra maneira, não é? Seja nas recepções, nas casas, ou então mesmo acompanhando, por exemplo, aí as que cuidam dos bebês, não é? A maneira como acompanha, a maneira de se vestir. Eu não tenho dúvida que passa por aí a solução e o crescimento. Então, aquele tipo de empregada doméstica tende a desaparecer rapidamente, muito rapidamente. Agora, um outro tipo de relação de trabalho, de entreajuda, senão, pelo contrário, eu acho que vai ser sempre necessário, não é? Na medida em que a vida é assim. Nós precisamos uns dos outros, não tem como. A questão, então, não é precisar, mas é o tipo de relação que se cria. No tocante à consciência dos direitos, aí a doutora vai me permitir uma pequena observação. Tem muita gente que tem consciência demais dos seus direitos, mas não dos seus deveres, traduzindo. Eu acho que tem que haver um trabalho simultâneo, a consciência dos seus direitos, mas ao mesmo tempo, não é, o seu empenho, quer dizer, corresponder. E, inclusive, eu percebo isso dentro da editora Vozes, e digo com certo orgulho, nem é mérito meu, é todo um contexto. Muitos dos que estão no primeiro escalão hoje, eles vieram lá de baixo, do porão. Eles foram mostrando o trabalho, foram se empenhando, foram estudando e hoje estão, por exemplo, no cargo administrativo, mais diretamente financeiro, não é? Ou então dentro da gerenciamento RH, ou coisa que vale, são pessoas que em si, inicialmente, não apontavam nessa direção, mas foram se revelando. Então, cabe uma reflexão, tanto a nível das famílias, mas sobretudo das empresas, de como
abrir caminho para aquelas pessoas que suam a camisa, que vestem a camisa da empresa. E eu acho que isso aí é o segredo do sucesso de uma empresa. Tá certo. Olha, nós vamos agora escutar as pessoas nas ruas, e é importante, né? Aqui no programa Em Pauta a gente tem também essa possibilidade bacana. E perguntamos então às pessoas nas ruas, não é? A profissão de empregada doméstica, a seu ver, ela acabará? Vamos ver o que as pessoas responderam. Que o mundo precisa delas. O que seria dos ricos, das pessoas que têm dinheiro, sem as empregadas domésticas? Sem elas, empregada doméstica não ia conseguir arrumar suas casas da forma que elas deixam, limpinha ali, a roupa bem passada. Eu acho que as empregadas domésticas vão acabar assim. Hoje tem recurso para voltar a estudar, a pessoa mais velha, tem curso que o governo está dando, não que seja bom, mas e é um começo. Uma dona de casa hoje já consegue trabalhar em outro emprego, cuidar dos filhos e fazer um curso. Dá 2, 3 anos ela está formando, está saindo do emprego dela, está conseguindo um emprego melhor. Por isso que eu acho que está acabando sim, vai terminar. Caras já estão. Tá? E a tendência é acabar. Eu acho que não vai ter muito. Disputa vai ter, por causa. Vai ter muito pouca empregada doméstica. Nós estamos ficando em um mundo hoje que vai ficar igual aos Estados Unidos. A mão de obra, qualquer serviço, mão de obra é caro demais. Pode desaparecer, vão se tornar mais caras, vão. Isso vão. Com certeza. Com certeza, acredito. O mercado está aquecido, tem muito trabalho para todo mundo, dando mais oportunidades para as pessoas. E, infelizmente, em nosso país, o trabalho de empregado doméstico não é muito valorizado e muito reconhecido. Falta direitos, né? Falta algumas garantias que são essenciais. E aí, elas tendo uma oportunidade melhor, com certeza elas irão abraçar. E aí, as famílias que querem ter empregado doméstico, para tê-las, terão que pagar muito caro por isso. Creio que sim. É um trabalho não muito recompensado, mas que todo mundo necessita, né? Pois é, doutora, uns dizem que vai acabar, ou que não, quer dizer, a melhor capacitação, outras alternativas de trabalho e assim por diante, mas será que me veio aqui enquanto as pessoas falavam, mas será que o trabalho doméstico é apenas um subterfúgio, é só uma coisinha provisória enquanto eu não consigo coisa melhor? Ou não existe uma legitimidade na profissão, nesse trabalho honrado tanto quanto outros, nós já falamos sobre isso, mas as pessoas parecem que têm uma noção de que não, é só eu estou aqui porque enquanto eu não consigo coisa melhor. Eu acho que o que tende a mudar, como disse o Frei Mozart, é essa noção do trabalho, né? Essa concepção em relação ao trabalho doméstico. Ele tende a se valorizar e assumir o mesmo status dos outros tipos de trabalho, até porque não há distinção entre ele. O Frei Mozart tem razão também quando fala na questão dos direitos. O direito é em si uma via de mão dupla, ele é relacional, ele implica prestações e contraprestações em todas as áreas. E não é diferente na relação de trabalho. Então, claro, isso é vivenciado no dia a dia das pessoas. E é também no trabalho doméstico, né? O grande problema do trabalho doméstico, e que as pessoas talvez não percebam, e muito fácil de perceber quando a gente examina a própria legislação da Constituição de 1988, por exemplo, ela atribuiu a todas as categorias a igualdade dos direitos, mas não às domésticas. Ela diferenciou sem uma razão de fato para isso, porque é um trabalho como qualquer outro. Uhum. Então, o que muda é uma certa relação, por exemplo, algumas pessoas falaram da autonomia, né? Aquela empregada doméstica que ficava a semana toda na casa da patroa, que dormia lá, que não saía, ela realmente tende a acabar, porque você profissionaliza essa atividade e elas vão ter a sua vida própria e trabalhar, né? Vão ser colaboradoras com direitos, porque eu tenho um pouco de medo da palavra colaborador, sabe, Frei Mozart? Porque eu acho que, às vezes, ela pode esconder essa coisa dos direitos. Às vezes eles dizem, não, colaborador, eu gosto muito de empregado. Eu acho que empregado é o que é, né? Isso não é pejorativo. Empregado tem uma história da relação de trabalho, dos direitos que vão sendo construídos ao longo do tempo. Então, eu acho que o emprego doméstico, ele não vai acabar. Mas vai acabar aquele emprego doméstico que não tem garantias totais, que não se profissionaliza, né? Na mão dupla disso, não se profissionaliza do ponto de vista da empregada, não se profissionaliza do ponto de vista do empregador. Então, a relação tende a assumir um outro patamar, que envolve, é claro,
bons tratos, né, educação, polidez, cortesia, tudo isso que deve haver na relação de trabalho em qualquer nível. Mas não é uma questão de se dizer que ela é parte da família e não tem direitos por causa disso. Por que não? Ela é uma profissional que vive bem no âmbito familiar, como deveria viver bem no âmbito da indústria, da empresa gráfica, do comércio, etc. Então, é um novo tipo de emprego doméstico. É isso que a Convenção Internacional assinala, que a legislação, que o tratamento normativo vai assinalando. Tá certo. Nós estamos aí, então, nesta mudança, não é? Nessa mudança de paradigma e é muito interessante. Nós vamos para o nosso intervalo e depois tem, claro, aqui algumas questões bem práticas, porque eu quero perguntar também aqui à doutora, na oportunidade que estamos tendo, saber os casos mais recorrentes que ela, sendo uma juíza do trabalho, acaba se deparando aí no dia a dia com relação ao emprego doméstico. E outras questões ainda na linha pastoral, Frei Moser vai nos ajudar, que passos podem ser dados para favorecer, não é, cada vez mais, tanto o empregador quanto o empregado, e termos assim uma comunhão bem bacana. Não é isso? Rápido intervalo, já já estaremos de volta.